Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe sua vida, amada, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Paulo Farias, estamos aqui com mais uma palavra do dia. Nesse momento eu gostaria de estar trazendo aí aos amados aquilo que está registrado no Salmo de número 133, Salmo de número 133, da palavra de Deus. E o Salmo 133, ele diz algo bem interessante, ele diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. E é sobre isso exatamente que eu gostaria de estar comentando nesse momento, quando nós falamos em união, quando nós falamos em um momento de comunhão, e algo assim bem diferente daquilo que nós estamos vivendo exatamente nos dias de hoje, quando nós, pelas nossas autoridades, estamos trancafiados dentro da nossa própria casa, e até mesmo impossibilitados de fazer muitas coisas, realizar muitas atividades, por questão de segurança, prevenção. Mas a questão não é essa. A questão é quando nós falamos a respeito de igreja. A questão é quando nós falamos a respeito da palavra de Deus e quando nós falamos a respeito daquilo que realmente nos fala, nos mostra o Salmo de número 133. Diz que é bom e agradável que nós venhamos a viver em união. Mas quando nós falamos em união, em um momento de nós estarmos separados, nós podemos olhar e enxergar dois lados de uma história. O primeiro lado é justamente nesses momentos que nós vamos entender realmente se há um cristianismo dentro de nós ou não. Se nós ainda continuaremos lendo nossas Bíblias, se nós continuaremos ainda ouvindo louvores, se nós continuaremos ainda fazendo nossas orações, tendo nossa comunicação, nosso elo com Deus, nossa conversa com esse amigo Jesus Cristo, não é isso? E é o momento de nós realmente abrirmos nosso coração para o Senhor, como fazemos o dia de culto. E se nós fazemos todas essas coisas, exatamente nos dias, por exemplo, que nós estamos na igreja, ótimo. Então, quase que a igreja, vamos dizer assim, quase eu digo, porque é algo essencial. Quase que a igreja não há necessidade de nada, porque para que eu tenha meu próprio momento com Deus? Porque em casa eu também consigo orar na mesma proporção que são os cultos da igreja. Em casa eu consigo ouvir ministração e participar de louvor na mesma intensidade, da mesma forma, por exemplo, que acontece na igreja. Bom, em casa eu sou abençoado, pessoas oram e me abençoam na mesma proporção também que acontece na igreja. Em casa eu oro por alguém e alguém ora por mim. Bom, na mesma proporção que acontece na igreja. Em casa eu sou abraçado e me abraçam, na mesma proporção que acontece na igreja. Bom, então eu poderia dizer assim, a igreja então é quase que algo que talvez não tenha necessidade da minha vida, Embora o Senhor pede para que nós venhamos a contribuir na obra do Senhor, para que outras pessoas sejam salvas. Mas bom, vamos deixar isso de lado. Agora vamos falar um pouco a respeito da nossa comunhão, daquilo que o Senhor pediu para que nós estivéssemos uns com os outros, como diz o Salmo de número 133, quando Ele nos chama para ajuntamento, quando Ele nos chama para nós estarmos em um grupo de pessoas. O interessante é o curioso, porque o próprio Jesus, quando Ele saiu para o seu ministério, Ele já juntou um grupo de pessoas que com esse grupo Ele poderia estar trabalhando, poderia estar realizando a obra, implantando o ministério dele e o reino de Deus aqui na terra. Primeiro veio os 12, depois 70, enfim, uma multidão também o acompanhava. A questão é que todas as vezes que o Senhor fala a respeito de comunhão entre o céu e terra, Ele fala a respeito não simplesmente de unidade, mas Ele sempre nos mostra, Ele sempre fala, Ele sempre dá dicas que nós precisamos ter comunhão, de que nós precisamos realmente estar em unidade. Porque não existe membro separado de corpo e esse membro passa a ter vida, de forma nenhuma. Mas o membro precisa estar ligado em outro membro do corpo para que ele realmente possa estar ativo, para que ele realmente venha ter vida. A palavra do Senhor diz que nós somos um corpo, as juntas e medulas ali todas ligadas, todas funcionando, cada membro na sua função, sempre respeitando os limites do outro, ou seja, é um corpo. Não é isso? O Senhor nos chama de um corpo. Somos muitos membros, mas somos um em Cristo. E Ele também nos chama para a própria unidade com Ele, E até mesmo algo muito interessante e curioso, porque o sangue de Jesus, ele é poderoso. O sangue de Jesus, meu Deus. Mas diz assim na carta de João,
que no comecinho, quando temos comunhão uns com os outros, o Senhor nos chama para momentos de comunhão, aí então o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou seja, mas até para que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, nos lave e nos limpe, o Senhor já pede para que nós estejamos em comunhão. Algo interessante quando se fala a respeito da manifestação de Deus, porque o Senhor Jesus nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, ele se faria presente no meio deles. Claro, ele não fala a respeito de parentes, graus ou não, mas ele fala a respeito de comunhão, ele fala a respeito de pessoas estarem juntas ali, sabe? E o Senhor, ele sempre quando manda, por exemplo, quando o Senhor enviou 70, por exemplo, ele enviou 70 e também nesse envio dos 70, ele mandou de 2 em 2, para que quando um cair, outro levanta, aquela coisa toda, ou seja, mas ali estava em um momento de comunhão. Quando, por exemplo, Jesus, antes de derramar o Espírito Santo, antes de enviar o Espírito Santo, as pessoas estavam ali no cenáculo, orando, buscando, clamando, mas eles estavam juntos, unânimes, ou seja, falando a mesma língua, eles estavam no mesmo propósito, unânimes, buscando, clamando, até que veio o Espírito Santo sobre eles, ou seja, mas eles estavam em comunhão. Então toda vez que fala entre comunhão, céus e terra, também o Senhor nos chama para momentos de comunhão entre nós. O Senhor chama também momentos de comunhão de nós amarmos uns aos outros, onde nós precisamos perdoar, liberar perdão, nós precisamos abençoar, precisamos ser abençoados também. O Senhor não diz, por exemplo, que quando nós sentirmos enfermos, quando estivermos problemas, Ele não pede, por exemplo, para que a gente tome um Doril, Ele não pede, por exemplo, que a gente vá em um psicólogo. Claro, muitas vezes a pessoa vai, né, buscando ajuda assim e tal, mas a questão é que Ele não pede para isso. O que Ele pede? Para que a gente vá à igreja, e lá os presbíteros, os pastores, os responsáveis pela igreja, os dirigentes da igreja vão lá e eles vão orar, sabe, em nome do Senhor, e vão ungir em nome do Senhor. Ou seja, então tudo o que o Senhor estabelece entre terra e céu, Ele fala a respeito de comunhão. Aliás, o único que poderia seguir e realizar realmente seu ministério só, sem a ajuda de ninguém, mesmo assim Ele chamou 12 para estar andando com Ele, para que o ministério dele fosse estabelecido e para mostrar que realmente são assim que as coisas acontecem. Então Ele chamou para que nós estivéssemos, claro, temos que ter nosso momento com Deus em particular, entra no teu quarto, lá se fecha a porta, momento com Deus em particular, no individual, porém, cada vez que Ele fala realmente em mandar algo para as nossas vidas, em derramar algo sobre nós, em concordar com o ministério. Por que o ministério em Atos capítulo 2 se fala muito a respeito disso, né? A igreja era diferente de agora, sim, claro, diferente de agora, mas eles concordavam entre si, eles supriam a necessidade um do outro, comunhão isso, e aí o Espírito Santo confirmava todas as coisas, sabe, em milagres e prodígios, aquela coisa toda, mas você percebe que a união e a comunhão, não há como, por exemplo, nós participarmos de uma ceia, claro, se num caso de necessidade extrema e houver ainda um período como esse, claro, vamos simular ali ministração de ceia, cada um vai participar na sua casa, vamos programar algo assim, claro, porém, isso não pode virar regra nem doutrina, claro que não, nem ensinamento para nada, isso é simplesmente um caso isolado, né, devido a algum acontecimento, por causa desse acontecimento aí. Agora, muitas pessoas, elas acabam de certa forma nisso, querendo utilizar essa situação para viver sua própria vida em isolamento, como quem diz, eu sou a igreja do Senhor. Sim, nós somos a igreja do Senhor, mas nós precisamos de uma igreja física e nós precisamos de um Senhor para nos abençoar. Nós precisamos de uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas, não sei se você sabe disso. Precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, precisamos de certa forma dessa proteção sobre cada um de nós. Qualquer cristão, por mínimo que tenha um conhecimento, sabe disso. Estude um pouquinho sobre a autoridade espiritual, você vai saber exatamente o que eu estou te falando, tá bom? Então, quando nós falamos a respeito disso, que nós não podemos isolar, sabe? O Senhor colocou pessoas responsáveis por nós. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, nós precisamos obedecer nossos pastores, obedecer e sujeitar a eles, ou seja, ele está falando de autoridade espiritual sobre as nossas vidas que nós precisamos ter, sem questionar, mas obedecer e sujeitar. Agora sim, algo bem interessante, bem curioso, que eu gostaria de estar falando e comentando com os amados, antes de estar encerrando esse pequeno vídeo, essa pequena palavra do dia aqui com você, é que o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, quando Jesus vier em glória, Ele vai ali no arrebatamento coletivo, claro, Ele vai vir para nos buscar. E nós não podemos ter
prendimento, ter nada preso. Nós precisamos estar desprendidos das coisas dessa vida. Nós precisamos também estar desprendidos das coisas desse mundo. Nós precisamos sim. Agora, o que nós fazemos realmente com aquilo que o Senhor tem nos dito quando nós falamos em comunhão e tudo isso que foi dito nessa noite? O que nós realmente fazemos com a palavra de Deus? É isso? Será que Jesus voltar hoje, exatamente hoje, será que nós estamos ainda com os princípios de Deus sobre as nossas vidas, ou será que nós já abrimos mão por causa de acontecimentos e isso trouxe um comodismo a mais para cada um de nós? Bom, eu posso fazer na minha casa também. As coisas não são como exatamente nós pensamos, ou como nós imaginamos, ou como nós supostamente traçamos. As coisas são como Deus diz que são. As regras do mundo espiritual, as regras da nossa vida cristã, não são ditadas pelo homem. As regras, elas vêm de Deus e elas são exatamente assim como está escrito no Evangelho de João. Nós precisamos crer assim como diz as Escrituras, não como o pastor Paulo diz, não como qualquer um outro acha que é ou pensa que é ou imagina ser, mas conforme diz as Escrituras. E as Escrituras dizem que nós precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos do afeto, do calor dos irmãos, do abraço dos irmãos, da palavra dos irmãos. E deixa eu falar uma coisa para você, amado. Rede social não é igreja. Rede social não é comunhão entre irmãos. É simplesmente um meio de comunicação. A pessoa se expõe ali, mas é um meio de comunicação simplesmente de alguém estar interagindo à distância com o outro. Isso, muitas pessoas se escondem atrás de um teclado frio e fazem seus comentários. Mas face a face, na comunhão, muitas vezes a pessoa não fala. Por quê? Porque gera sentimento. E justamente isso que o Senhor está falando. Sentimento. Quando estamos lado a lado, isso gera sentimento. Sabe, querida? Quando Judas ouviu, por exemplo, Tomé ouviu que Jesus ressuscitou, ele poderia acreditar, Jesus ressuscitou. Mas quando ele viu Jesus face a face, ele disse: Senhor meu e Deus meu. O impacto é outro, querido. O impacto é outro. Sabe? Quando Pedro negou Jesus e o galo cantou, ele chorou, sim, tudo bem. Mas quando Jesus foi consertar-se com ele, Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sabe, querido? Pedro chorou ali e falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E ele disse: então apacenta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Sabe? Apacentar. Não se apacenta à distância, querido. Não se apacenta ninguém por rede social. Não existe pastor de rede social, irmãos. Existe um pregador, um ou outro. Mas não existe pastor de rede social. Não existe membro de rede social. Membro de igreja de rede social. Não, você não existe. Ele é membro de igreja, mas ele está na rede social. Mas membro e ligados por rede social, irmão, desculpa, isso não existe. Tá bom? Isso é uma filosofia demoníaca que vem muitas vezes para desviar muitas pessoas. E isso, irmãos, se nós não estivermos firmes na fé, guarda no teu coração. É um passo para um desvio, é um passo para um esfriamento espiritual. Então guarda essas palavras no teu coração, tá bom, querido? E que nós possamos ter um dia abençoados aí com Deus, tá bom? Logo, logo nós cremos que tudo passará, né? Como diz a palavra do Senhor, céus e terras passarão, nós cremos que esses problemas também passarão, e logo, logo nós poderemos ter aí nossos cultos, enfim, nossos momentos de comunhão que nós amamos tanto, a presença e o carinho dos amados irmãos em Cristo. Enfim, nós vamos poder celebrar o nome do Senhor na liberdade que Ele nos deu. Tá bom, querido? Eu fico aqui nessa palavra do dia, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, Pastor Paulo Farias, vai lá e se inscreve, tá bom? Se você ainda não fez isso, vai lá, ativa o sininho para você receber notificação cada vez que eu postar um novo vídeo, tá bom? Então, se você ainda não fez isso, e compartilha, tá bom? Para que possa chegar esse trabalho até tantas outras pessoas, e você assim com certeza também vai ser um missionário, porque você vai ajudar nesse processo de evangelização. E deixa aí seu like para mostrar que você está gostando do conteúdo, o YouTube vai entender muito bem isso, e com certeza vai ser muito bom para o nosso canal. Querido, como eu estava dizendo, eu fico por aqui, mas nós deixamos nosso encontro marcado. Até a nossa próxima palavra do dia. Shalom, graça e paz, Deus abençoe. Até lá, um abraço.